Certas coisas só chegam com a idade. É fato, só chega com a idade. A ciência já explica isso, né? Você se torna mais calculista, mais objetivo, né? Mais indiferente, né? Principalmente mais objetivo, né? Depois dos 25 anos, né? A gente já viu estudos sobre isso aí. O neocórtex pré-frontal só é formado depois dos 25, então não dá para exigir dos jovens uma coisa que hoje nós de mais de 30 anos temos. Nós temos isso. Eu aprendi a ter isso. Fisicamente, né, biologicamente e também mentalmente, porque tem gente aí que tem mais de 30, tem mais de 30 que continua a mesma coisa, o mesmo jovem lá, né, se mete em briga por nada, se joga em acordos sem analisar antes, se mete em qualquer coisa sem analisar antes, sem pensar, sem refletir, perde tempo, dinheiro, energia com coisas que não vão dar nada em retorno, nada em troca. Então, tem muitos homens que permanecem assim, mesmo depois dos 25 anos permanecem. Mas boa parte dos homens não. Boa parte dos homens passou dos 25, chegou aos 30, está na casa dos 30 por diante, dificilmente ele vai estar envolvido em birra, em briguinha, em assuntos banais, né, esse tipo de coisa, porque não vale a pena. Se não tem um retorno palpável, não tem um retorno real, né, se você não vai ganhar nada com isso, pelo contrário, você só vai perder sua paciência, seu tempo, sua energia, muitas vezes o seu dinheiro, né? E é só perda. Então, vale a pena entrar na negociação e permanecer, né? Porque tem uns caras que além de entrar, eles permanecem, eles lutam para permanecer. Não vale. Se não tem retorno, se não tem retorno, não vale a pena entrar. Né? Muitas pessoas, elas iniciam as vidas delas, né? Procurando um sentido para a vida, né? Procura um sentido para a vida, né? O mais jovem, por exemplo, que qual faculdade eu vou fazer, o que eu vou ser quando eu crescer, o que vai ser isso, fazer aquilo. Sendo que o brasileiro médio ele não escolhe, o brasileiro médio não escolhe o futuro dele. Não escolhe, bicho. Se você é mediano, né? Eu fui e sou mediano, né? É uma coisa basilar na vida desse homem. Né? As coisas vão acontecer e você vai agarrar a primeira oportunidade que aparecer. A verdade é essa. Não existe planejamento, não existe o seu próprio querer, os seus desejos. Não é o que você quer. Porque quando o cara é mais jovem, ele vive à base de instinto, né, de desejo, de querer, eu quero, eu quero, eu quero. E aí o que aparece ele acaba pulando, né? Aí o que acontece? Muitas vezes entra em subemprego, faz filho, né? Vive uma vida baderneira, né? Briga por guerreira, briga porque foi traído, briga porque, enfim, é uma avalanche de emoções na cabeça do cara, né? Tudo é a emoção, tudo é emoção. Tudo que ele faz é com base na emoção, é com base no sentir. Eu estou sentindo isso, então eu vou. Estou sentindo isso, então é isso mesmo, e aí vai. Então é complicado a vida do brasileiro médio, né? Porque se fosse o ideal mesmo, né? O ideal é, cara, você tem um objetivo de vida? Não. Então vamos construir esse objetivo. Vamos ver aqui o que você se familiariza. E depois você se dedicar àquilo, estudar para aquilo, se meter em ambientes onde existe apenas aquilo, né? E por aí vai. Até você conseguir aquele objetivo, depois de alguns anos lá na frente. Né? Você terminou os estudos, você terminou a sua experiência, e aí você vai ser aquilo que você planejou lá atrás. Mas não acontece isso. Não acontece isso. Eu falo isso porque aconteceu comigo também. Eu não planejei casamento, nunca planejei casamento. Meu casamento mesmo, por exemplo. Eu tinha uma peguete, era só uma peguete. Né? Acabou que os pais delas me conheceram, ficaram sabendo sobre mim. E em determinado momento desse tempo aí, ela apareceu com malas nas mãos, né? Batendo na minha porta e dizendo que o pai tinha brigado com ela, que ela queria passar um tempo para
se acalmar, né? E esse tempo aí foi o quê? Quase 5 anos. Então me vi casado. E aí, e forçado a sair da casa da minha mãe, né? Alugar a casa e fazer essas coisas todas. Então, fui obrigado. Quantos e quantos homens também não foram obrigados? Não por ela, né? Mas pelos próprios instintos. Por exemplo, pô, se eu não segurar essa guerreira que eu tô aqui, eu não consigo outra. E é melhor eu colocar um anel no dedo dela. Antes de qualquer coisa. E aí vai. E vários outros exemplos aí, né? Então, quando a gente é jovem, a gente não escolhe muita coisa não, né? O que aparece a gente pula dentro. Mas o ideal não seria esse. O ideal não é esse. E a gente só acaba percebendo que estamos vivendo da maneira que nós queremos é quando nós nos livramos de tudo, todo esse pensamento de instinto, de desejo, etc. Todos esses compromissos que a gente acaba lidando e entrando, negociando, né? A gente, depois dos 30, a gente acaba largando mão disso tudo aí. Largamos mão e vamos iniciar uma nova vida, né? Hoje é uma nova vida. E quando você entra nessa nova vida sem compromisso, né, com o mínimo de compromisso, hoje são poucos os compromissos, e é uma coisa que eu prezo muito, não entrar em compromissos, não me comprometer. Eu posso sim ter uma perda ou outra ali, posso, esporadicamente acontece, né? Ninguém é de ferro. Mas entrar em compromisso depois que eu tive aquela perda, me comprometer, jamais. Não me comprometo mais. Compromisso, compromisso é uma lástima na vida do homem, né? Acaba com a vida do homem, porque o homem ele não consegue fazer mais nada, ele não consegue fazer o que ele quer da vida dele, estando compromissado, seja com qualquer coisa, bicho. Deu a palavra, entrou em relacionamento, entrou em qualquer coisa de compromisso aí, qualquer compromisso. Até mesmo aqueles boletos que você coloca para um ano, você está compromissado com aquilo ali, bicho. Você colocou um boleto para mais de um ano, 2 anos, e tem o pessoal que faz aí que compra a casa para assim, mais de 30 meses. 30 meses não, né? Para 30 anos, 20 anos. Bicho. Os caras compram uma casa para ficar pagando 30 anos, 20 anos, né? Veja o compromisso. Compra um carro parcelado para 3, 4, 5 anos. Então, é um compromisso. É um compromisso. Daí aí você compra roupa para estar pagando durante um ano. É um compromisso. Aí você entra em um relacionamento porque você está na escassez. Aí o que aparecer, né? Mais ou menos assim. É mais ou menos, né? Nem bonita nem feia, mas é mais ou menos. Aí você entra. Só que é barraqueira, é briguenta, é ciumenta, né? É moderna, vive com as roupas curtas e dando moral para outros caras, mas o cara permanece, se comprometeu, permanece. Então, quando você chega nos 30 anos, você percebe que, cara, todo tipo de compromisso é prejudicial. É prejudicial. A não ser aquele compromisso que vai lhe dar algo em troca, um retorno. Por exemplo, compromisso com o trabalho. Se você tem compromisso com o trabalho, esse é o compromisso ideal. É o compromisso certo. Você vai trabalhar e vai ter o retorno financeiro. E esse retorno financeiro significa sossego. Você vai utilizar esse retorno financeiro para comprar o seu sossego, comprar suas coisas, para ter sossego, paz. Comprar sua casa, comprar suas coisas, para você ter paz e sossego. No final das contas, o objetivo da vida do homem é ter sossego. A vida não faz sentido? Faz sentido, bicho. A vida faz sentido, sim, faz muito sentido. O sentido da vida é você chegar em um momento da sua vida que você vai ter tranquilidade, paz. Esse é o objetivo da vida. E quando você chegar nesse objetivo da vida, na tranquilidade e na paz, você vai usufruir disso aí. Você vai usufruir. Então eu volto, assim, além da questão, para terminar esse pensamento com relação ao compromisso, o compromisso do trabalho. Né? Eu brigo sim pelo meu trabalho. Brigo. Aí é uma luta que vale a pena, porque é pelo meu trabalho. É pela minha renda que eu vou ter no final do mês. Aí eu entro sim em discussão, é o quê? Tá falando mal da minha empresa? Tá falando mal? Eu vou defender, bicho. Eu vou defender. Porra, é o que me sustenta. É o que me traz o retorno financeiro que vai me dar a paz e a tranquilidade. Eu vou defender. Eu não sou otário. Né? Porque é uma causa justa. Vou defender minha empresa, vou defender onde eu estou trabalhando.
E outra coisa, outro compromisso legal é o compromisso com a sua saúde. Se comprometer com a sua saúde. Né? Porque com a sua saúde a sua paz. Qual o homem que vai ter tranquilidade e paz se ele não é saudável? Sem saúde, como é que você vai ter tranquilidade, paz e sossego? Não tem, bicho. Não tem. Então, se comprometer com a saúde, alimentação, água, dormir, exercício, né? É uma coisa muito basilar. E também aquele compromisso com quem sempre te ajudou, né? Família, amigo. Amigo hoje é cada vez mais raro, mais difícil, muito raro acontecer de você fazer amizade. Cara, outra coisa que acontece depois dos 30 anos é questão de amizade, bicho. Questão de amizade, você não consegue mais fazer amizade. Quando é mais jovem, o cara se mete em qualquer coisa aí, encontra qualquer lugar faz amigo. Mas hoje não, hoje a falsidade tá aí, a inveja tá aí, o ciúme tá aí, né? Aí você vai colocando, vai ficando mais atento a isso, não vai entrando nessas negociações, não vai fazendo amizade por qualquer coisa. Então é uma coisa muito mais restrita, né? Muito mais restrita, muito mais delicada a amizade hoje. Então é muito difícil fazer amizade. Pouquíssimas vezes, depois de 30 anos, poucos amigos. Então, esses são os compromissos, né? Esses são os compromissos ideais. Voltando ao início do vídeo, então para que eu vou me meter em briga? Por exemplo, briga de internet. Briga de internet. Não, minha ideologia é a boa. Não, a boa é a minha. E daí começa o xingamento, aí começa um ameaçar o outro, aí daqui a pouco o cara tá em processo, aí vai para a justiça por causa de bobagem, de briga de internet, discussão de internet. Aí é briga por causa de futebol, meu time é o melhor do que o seu, o meu não é, e aí briga por causa de política nacional. Cara, eu já briguei muito por causa de política nacional, quando jovem, naquela época lá da marcha, né, 2013, 2012, é muita besteira, muita bobagem, bicho. Se você for brigar por política ou fazer isso, né, é local, algo local, é por alguém que você conhece, que você tem contato pessoal, é o micro, né? A gente sempre fala aqui, o micro, por quê? Porque pode dar um retorno para você, pode dar um retorno. O macro, ninguém vai mudar nada, pô. Não muda, você pode fazer o que for, o macro não adianta, você não vai fazer diferença. É o que é, vai entrar lá o que o povo no geral escolher. Você não vai conseguir influenciar o povo no geral. Então, o macro, cara, eu não tô nem aí, mas no micro, sim. No micro, principalmente com quem eu conheço, porque pode dar um retorno. E a vida é isso, cara, é egoísmo. É você viver assim, a vida é isso agora. Depois dos 30 anos, você aprende a parar de se meter em coisas que não vão dar retorno a você. Não vai dar retorno, não vale a pena. Vale a pena estar brigando com alguém na internet. Vale a pena estar entrando em briga por bobagem, por besteira, por coisas que não vão dar retorno. Vale a pena. Aí leva o processo, aí fica, não é brincadeira, é por brincadeira. Não é por brincadeira, bicho. Muitas vezes a gente fala a verdade em tom de brincadeira, né? E muitas vezes o cara tá ali, é só brincadeira essa discussão aqui, essa briga aqui, mas quando vai dormir, ele não consegue dormir direito, porque ele fica pensando nas ameaças. Foi brincadeira, foi brincadeira. Mas o cara não dorme direito. Não dorme direito. Não fica com os pensamentos limpos. Não fica. Fica pensando naquelas mensagens. Fica pensando naquelas ameaças, né, naqueles xingamentos, em tom de brincadeira, mas foi ameaça, mas foi xingamento. E o cara não para de pensar naquilo, pô. E isso acontece o quê? Atrapalha a vida do homem. Atrapalha. Ao invés do cara estar pensando em outras coisas úteis na vida dele, ele está pensando na briga que ele teve lá na discussão lá da internet. Isso é só um exemplo, né? Então, cada vez mais o tempo passa, né? Cada vez mais a gente vai ficando com mais idade. A gente vai aprendendo, cara, é objetividade, objetividade, objetividade. Tem que ter retorno, 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 retorno. E é isso. Não naquele sentido de você só ter o retorno, não é isso. Eu defendo o seguinte, que você lute, você soe a sua camisa, para suar a camisa, mas que depois desse suor, depois dessa luta, você tenha o seu retorno. Né? E vice-versa.
você ter retorno sem suar a camisa também não é legal. Né? Não é legal para o homem. Tá deitado ganhando. Não é legal. O cara tem que suar a camisa. Eu defendo isso, né? Porque nós somos guerreiros, nós somos filhos, descendentes dos guerreiros. Então, já está na nossa cabeça, na nossa mente isso aí. É genético. Né? Eu vou lutar, eu vou suar e vou ter um retorno por essa minha luta. Porque se eu não lutar, não suar e vier retorno assim sem ter luta nenhuma, vai ter alguma coisa estranha na cabeça. Porque nós somos descendentes dos guerreiros. E vice-versa. E quando você luta, você soa a sua camisa, você se dedica, você briga e você não tem retorno nenhum, também é prejudicial. É prejudicial para a cabeça do cara. Você tem que ser objetivo. Depois dos 30 anos você aprende isso aí. Porque essas palavras vocês vão entender essas palavras quando vocês completarem aí os 30 anos por diante. Os mais jovens aí. Ou os jovens que são iluminados, né, já vão pegando esse modus operandi aí. Já vão pegando esse modus operandi e aprendendo a viver dessa forma. Porque vivendo dessa forma, você só vai ter retorno. Você só vai ter ganho. Né? E o ganho, o que é o ganho? É a paz, é o sossego, é a tranquilidade. Olha o cara aí, ó. O cara pescando, tranquilo, sozinho, no lago. Ou seja lá onde for, você na sua casa, sozinho, tranquilo, de perna para cima, né? Comendo o que você quer, bebendo o que você quer, ouvindo o que você quer, fazendo o que você quer, indo onde você quer, com sossego financeiro, sossego social, ninguém está enchendo seu saco, sossego psicológico, ninguém tá enchendo sua cabeça de coisa, seja uma guerreira do lado, seja a briga de internet. É a mesma coisa, para mim é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você está casado com uma guerreira do lado ali, enchendo sua cabeça de coisa, tá. Ou você está sozinho, solteiro, e você se mete em briga de internet, qualquer tipo de briga, briguinha, coisa besta aí. Né? E a pessoa no seu ouvido, tá. E você vai para casa e fica só com aquilo no ouvido. Então, o objetivo final da vida do homem, ao meu ver, opinião particular, você pode ter a sua opinião, mas o objetivo final da vida do homem é a tranquilidade, é o sossego,